O episódio de hoje é um conteúdo patrocinado pela Dark Side Books. Não é de hoje que músicos se aventuram também no cinema. Vários astros conseguiram criar uma carreira prolífica em ambas artes, provando que eram capazes também de fascinar o público nas telonas. Mas se teve um músico que desenvolveu uma trajetória completamente singular nos cinemas, foi David Bowie. Esse ícone da música, falecido em 2016, deixou para trás não só um legado musical, mas também um impressionante número de atuações admiradas. E sabendo disso, a Dark Side Books me convidou para fazer um vídeo especial para vocês. Afinal, são eles que publicam aqui no Brasil 2 livros totalmente relacionados ao Bowie. Um deles é a novelização de Labirinto, clássico de fantasia dos anos 80. E o outro é O Homem que Caiu na Terra, o livro que deu origem ao filme de mesmo nome, que lançou a carreira de Bowie no cinema. E é claro que eu curti a ideia. Não só porque Bowie interpretou papéis icônicos, mas também porque se a gente analisar atentamente a carreira dele, a gente aprende muita coisa. Podemos, por exemplo, entender como a música dele influenciou seus filmes e vice-versa. Aprendemos também de onde veio sua aptidão para as telonas. E além disso tudo, a gente consegue enxergar vários padrões nos personagens que ele interpretou. Então hoje vamos olhar mais de perto e entender as faces cinematográficas de David Bowie. Uma das principais marcas registradas de David Bowie era a sua teatralidade. Desde jovem, ele demonstrou interesse por dança e atuação. E logo cedo em sua carreira, ele teve a oportunidade de aprender a atuar, se tornando aprendiz do ator e bailarino Lindsay Camp, que escalou Bowie na sua peça Pierrot in Turquoise. Foi sob a tutela de Camp que Bowie se fascinou de vez pela ideia de interpretar personagens. E por isso ele começou a incorporar a teatralidade em sua música, criando as personas que fariam sua arte deslanchar de vez. Primeiro como Major Tom, de Space Oddity. Depois como Ziggy Stardust, que se tornou um fenômeno da cultura pop. E ao longo das décadas, novos personagens surgiram, como Aladdin Sane e The Thin White Duke. Com tanta aptidão para interpretar personagens no palco, era só uma questão de tempo até que Bowie decidisse ingressar no cinema. Nos anos 70, após o sucesso de seu personagem marciano Ziggy Stardust, ele foi convidado para interpretar seu primeiro papel em um grande longa-metragem, O Homem que Caiu na Terra, de 1976. Nele, Bowie interpreta o protagonista, um alienígena que vem parar na Terra. Com sua aparência esguia e olhos de cores diferentes, Bowie caiu como uma luva no personagem. Só que, mais importante ainda, a performance dele no papel foi impecável. E num processo reverso, o personagem dele no filme acabou influenciando seu trabalho na música. O visual elegante e bem vestido do alienígena influenciou o estilo da nova persona que Bowie criou, The Thin White Duke, do álbum Station to Station. Inclusive, se você reparar, vai ver que a capa do disco apresenta um cenário visto em O Homem que Caiu na Terra. E pronto! Agora que Bowie tinha se provado também um ator de cinema talentoso, estavam abertas as portas para que novos papéis lhe fossem oferecidos. Ao longo das próximas décadas, o músico atuou em dezenas de filmes, fosse como protagonista ou como personagem mais secundário. E apesar de existir uma variedade nos personagens interpretados por Bowie, a gente consegue perceber claramente certos padrões. Existem alguns traços em comum entre os personagens mais icônicos que Bowie interpretou. E entender quais traços são esses nos revela muito sobre como a indústria enxergava o músico. O mais óbvio era como alguns filmes quiseram aproveitar o talento de Bowie como músico. É comum, por exemplo, ver cenas em que ele precisa cantar. Às vezes era algo mais discreto e natural, como esse trecho de Fúrio, Em Nome da Honra. Outras vezes é em cenas completamente musicais, como em Absolute Beginners, de 1986. No mesmo ano, a propósito, saiu Labirinto, um filme que fez questão de incluir cenas em que o Bowie pudesse cantar, por mais que o roteirista Terry Jones não gostasse tanto da ideia. Então beleza, o fato de Bowie ser um músico popular ajudava. Mas não era só por isso que ele era contratado.
Mais do que qualquer coisa, produtores e diretores cobiçavam o astro porque ele poderia trazer para o filme toda a aura associada ao nome dele. Afinal, com seus visuais deslumbrantes, personagens pitorescos e vida privada misteriosa, David Bowie era a personificação do extraordinário. E é por isso que você quase nunca vai ver Bowie interpretando um homem comum, alguém como nós. Os personagens de Bowie são tão extraordinários e fascinantes quanto o artista era fora das telonas. Por exemplo, Bowie frequentemente era escalado para viver personagens ligados à fantasia e ao sobrenatural, um padrão estabelecido com seu alienígena de O Homem que Caiu na Terra. Em 1983, ele interpretou um vampiro em Fome de Viver, adaptação do livro de Whitley Strieber. Um livro que inclusive seria bacana de ver saindo aqui no Brasil pela Dark Side Books. Já em Labirinto, ele é Jareth, o feiticeiro rei dos goblins. E o ator foi uma escolha perfeita para o surreal Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer, de David Lynch. Nele, Bowie é Philip Jeffries, um agente do FBI que havia desaparecido durante 2 anos e que agora ressurge misteriosamente com avisos tenebrosos sobre o futuro. It was a dream. We live inside a dream. Outro tipo de personagem que ofereciam frequentemente para o Bowie era o do homem excêntrico. Seja interpretando um magnata da publicidade em Absolute Beginners, ou atuando como o famoso e genial inventor Nikola Tesla em O Grande Truque, ou até mesmo encarnando o icônico artista plástico Andy Warhol no filme Basquiat, no que é considerada uma das melhores performances de sua carreira. I can't even see what's good anymore. O terceiro traço recorrente nos papéis de Bowie é o homem perigoso. Com muita frequência, Bowie deu vida a personagens capazes de enganar, machucar e, é claro, matar. Quer vê-lo interpretar um jovem problemático e violento? Veja Baal, de 1982. Quer vê-lo dar vida a um assassino temido? É o que temos em Um Romance Muito Perigoso, Duelo de Forasteiros e Everybody Loves Sunshine. Se quiser ver Bowie como um rebelde soldado capturado por tropas inimigas, confira Fúrio, Em Nome da Honra. Mas de todos os homens perigosos feitos por David Bowie, um dos mais relembrados é seu papel em A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese. Nele, Bowie interpreta ninguém menos que Pôncio Pilatos, o político romano que condenou Jesus Cristo a morrer na cruz. You do understand what has to happen. We have a space for you up on Golgotha. 3,000 skulls there by now, probably more. E por último, mas não menos importante, a gente tem o fato de que muitas vezes Bowie era escalado para interpretar personagens sedutores. Algo compreensível, já que o astro tinha se tornado um sex symbol nos anos 70, com seu visual andrógeno e performances sensuais em shows. Em Apenas um Gigolô, vemos Bowie como o protagonista, um garoto de programa na Berlim do período entre guerras. Em Fúrio, há todo um subtexto homoerótico entre o Capitão Ionoy e o Major Selliers. E, em Fome de Viver, Bowie é um vampiro sedutor que atrai presas para sugar seu sangue. Tendo reconhecido esses 4 tipos principais de personagens que Bowie representou no cinema, a gente entende ainda mais o apelo de seus papéis como Thomas Newton em O Homem que Caiu na Terra e como Jareth em Labirinto. Além de serem 2 performances muito boas, fica claro que ambos personagens incorporam todos os traços que a gente discutiu até aqui. Os 2 são seres fantásticos, são homens excêntricos, nos passam a sensação de perigo e são extremamente sedutores. Não é à toa então que esses são justamente os 2 personagens de cinema mais celebrados do artista. Eles capturam de uma só vez as mais importantes facetas da persona cinematográfica de David Bowie. Mas ainda falta falar de um último lado da carreira de ator de Bowie, as vezes em que ele interpretou David Bowie. O músico era um artista que sabia exatamente a imagem que ele tinha criado de si mesmo com o passar dos anos. A de um ícone pop, inovador e admirado. E ele não tinha vergonha nenhuma de também se apresentar nos filmes como esse David Bowie. Às vezes ele fazia isso de forma séria, como na adaptação de Eu, Christiane F.
Mas o mais divertido mesmo é ver ele fazendo piada com a própria imagem. Em Zoolander, por exemplo, ele brinca com o Bowie ícone da moda, atuando como juiz na disputa de modelos. I believe I might be of service. Já em Extras, seriado do comediante Ricky Gervais, o astro brinca com sua imagem de gênio musical, ao improvisar uma canção que tira sarro do protagonista. Chubby little loser, national joke. Tá vendo então por que a carreira de Bowie no cinema é tão única? Ele atuava muito bem, sim, mas ele não era daqueles atores que desapareciam dentro de seus personagens. Pelo contrário, seus papéis sempre tinham um quê de David Bowie. Só que no caso dele, isso não era algo negativo, mas sim uma vantagem. Bowie deu vida a personagens de forma icônica justamente por ter trazido sua aura de homem fascinante. Um homem de quem não podemos desgrudar os olhos nem por um segundo. E é por isso que o Bowie das telonas, assim como o Bowie dos discos, vai sempre ser uma figura imortal. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês se interessaram em explorar ainda mais as histórias por trás desses papéis icônicos do David Bowie, vocês precisam conferir os livros da Dark Side Books. Um deles é Labirinto, escrito por A.C.H. Smith. Se você é fã do longa-metragem, você vai reconhecer que a Dark Side fez um belíssimo trabalho gráfico para deixar esse exemplar igualzinho ao livro que a Sarah lê no filme. Fora isso, o volume conta com as artes conceituais originais que Brian Froud fez para o longa e com trechos do diário do diretor Jim Henson detalhando a concepção inicial do filme. E é claro que não tem como esquecer também dessa beleza que é a edição da Dark Side para O Homem que Caiu na Terra, de Walter Tevis, que inclusive conta com o David Bowie na capa, de tão icônica que foi a representação dele do protagonista. E lendo o livro você vai perceber como parece que o protagonista foi escrito para um dia ser interpretado pelo David Bowie, o que é engraçado já que quando o livro foi escrito, o Bowie ainda não era famoso. Sem contar que essa é uma das mais belas e profundas histórias de ficção científica já escritas. Se você quiser comprar suas cópias desses livros fantásticos, usa o nosso link da Amazon que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, porque assim você garante os seus exemplares e ajuda a financiar o nosso trabalho sem nenhum custo adicional. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.